Deus é Zeus, Jesus é o Sol e o Senhor é Baal? Fiquem todos ligados até ao final e descubram toda a verdade. Existe por aí uma teoria na internet, aliás, várias teorias conspiratórias contra o nome sagrado, contra os nomes de Deus, não é? Contra o nome de Jesus, dizendo que Deus é Zeus, que Jesus é o Deus Sol e que o Senhor é Baal. Então, todos esses movimentos que nós chamaríamos de heréticos para-eclesiásticos, ou seja, paralelos à Igreja, não fazem parte da Igreja, como por exemplo Rubens Sodré, não é? Que é um dos líderes dos desigrejados, não é? E ele foi o fundador da Verdade Oculta, do canal Verdade Oculta no YouTube. Nós poderíamos colocar aqui os desigrejados. Podemos meter aqui Rubens Sodré. Rubens Sodré. Eu vou meter aqui Rubens Sodré. Verdade Oculta. Vamos aqui. Então, este indivíduo aqui, há uns anos atrás, surgiu na internet com o canal Verdade Oculta 1, em que ele falava sobre os Illuminatis, sobre várias questões aí da nova ordem mundial, sobre a alteração climática, sobre o projeto ARP, que visa alterar o clima, sobre o projeto Bluebeam, com a projeção de imagens holográficas no espaço e várias outras coisas. Temas até interessantes, mas que ele não, como eu disse, ele não foi ele o primeiro a falar sobre isso. Ele apenas pegava nas mensagens do americano Alex Jones e traduziu e fez uma versão para o português do Brasil. Quando ele criou o canal, até aí tudo bem, ele criou o canal, entretanto criou o canal Verdade Oculta 2, em que começou a dizer que a Bíblia mente. Que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que a Bíblia mente. Começou a atacar a Bíblia, começou a dizer que Jesus é um nome pagão, né? Que o nome de Jesus, né? É Yau, não sei o que, Shua, e por aí vai, né? Que Jesus é o Mitra de Roma, que é o Deus Sol. Então ele foi um dos pioneiros, né, nestes últimos anos na internet e que gerou mais adeptos após si, para blasfemarem do nome de Jesus, não é? Para dizer que é um nome pagão, não é? Que Deus é Zeus, não é? Que o Senhor é Baal e que Jesus é o Deus Sol ou o Mitra de Roma. Depois houve vários outros que copiaram e outros também de outros movimentos para-eclesiásticos. Ele não se congrega em igreja nenhuma, o indivíduo ex-Assembleia de Deus, parece que chegou-se a congregar, foi batizado nas águas e tudo. E, entretanto, se eu não estou em erro, estas informações que ele chegou a batizar e que congregou na Assembleia de Deus, é um desigrejado, é um líder que não congrega em igreja nenhuma e vive blasfemando o nome de Jesus. Então, depois houve vários outros, nós temos aqui também o Luís Paulo, outro blasfemador, né, no canal do Conhecimento Proibido, o Deus Zeus imperfeito da Bíblia versus o Criador Yod Rei Vav Rei perfeito do céu. E por aí vieram outras heresias, veio outros nomes, como por exemplo veio o Romilson Ferreira, o falso profeta que já profetizou várias vezes a vinda de Jesus e não se cumpriu. Né? Temos também o Romilson Ferreira, né? Que blasfemou do nome de Jesus também. Temos também... E depois temos também um homem chamado Luís Carlos de Sofé. Luís Carlos de Sofé, do canal Arqueologia, acho que é Arqueologia e História. Também que ambos, tanto este como o Luís Carlos de Sofé, congregaram
15 anos nas Assembleias de Deus. Não é? Ele diz, eu tive 15 anos dando glória a Deus e aleluia. Dizia o Luís Carlos Sofia, agora dás glória a Satanás, blasfemando o nome de Jesus. Isto aqui é apenas uma introdução, mas vamos já ao cerne da questão. Portanto, existe aí a teoria que Deus é Zeus, que Jesus é o Sol e que o Senhor é Baal. E por isso, tanto o Romilson Ferreira quanto o Luís Carlos Sofé, e muitos outros aí, quanto o próprio aquele do movimento, que era do movimento Eu Quero Uma Igreja, agora é Teologia e Filosofia X. Também temos aqui o aquele, Teologia e Filosofia X. Ver se aparece aqui. Está aqui o aquele também. Portanto, todos estes aqui e vários outros aí vieram com a ideia, não é? Que Deus é Zeus, que Jesus é o Sol e que o Senhor é Baal. Então, eles não pronunciam nunca, quando estão a dar as suas palestras, eles nunca pronunciam o nome Deus. Nunca pronunciam o nome Senhor. Nem pronunciam Jesus. Dizem sempre o Criador, para se referir tanto a Deus quanto ao Senhor dizem o Criador, e para se referir a Jesus dizem o Salvador. Porque para eles é pecado dizer Deus quando estamos a orar, é pecado dizer Senhor quando estamos a clamar, e é pecado dizer Jesus, não é? Invocar o nome de Jesus, não é? Porque estamos invocando, segundo eles, um nome pagão, um nome de blasfémia, um nome de ídolo, um nome de demónio, um nome de maldição. Então, para eles, todos estes nomes são malditos. O nome de Deus, o nome de Jesus e o nome do Senhor. E agora vamos desmistificar esta teoria bizarra. Não é? Então, todo aquele que anda com paranoia, é isso que eu vou dar aqui já esta explicação. Paranoia de falar o nome de Deus, diz sempre o Criador, o nosso Criador, não diz o nosso Deus, o nosso Criador. Quando eles dizem, em vez de dizer Senhor, o Criador, o Criador, quando eles falam Jesus, o Salvador, essa gente aí pode até já ter blasfemado do nome de Deus, né? Podem até já ter blasfemado até do Espírito Santo, por causa de tanta teoria maligna, né? Que anda por aí. Porque se quando a pessoa aceitou a Jesus, na realidade não aceitou a Jesus, mas aceitou um Deus pagão, aceitou um ídolo, aceitou um demónio, como eles dizem, se quando aceitou o Senhor Jesus, aceitou um demónio, que é Baal, então a pessoa ficou endemoniada. Então tudo o que aconteceu daí para a frente, quando foi batizado com o Espírito Santo, falou em línguas, então foi pelo poder do demónio. Quando, em nome de Jesus, expulsou demónios, foi pelo poder do maioral dos demónios, não é? Que para eles é Jesus, é o maioral dos demónios. Então, ou já blasfemaram do Espírito Santo, ou se não blasfemaram, estão perto. E vivem numa paranoia constante. Não, se eu disser Deus, vou estar em pecado, vou estar a invocar a Zeus. Se eu disser Senhor, vou estar a invocar Baal. Se eu disser Jesus, vou estar a invocar o Deus Sol. Então vamos desmistificar e acabar de uma vez com todos com esta paranoia. Que é o espírito de paranoia entrou na mente de todos eles, um espírito imundo de loucura. Todos estão com o espírito de loucura de paranoia. Vamos então já destruir aqui esta ideia que Deus é Zeus. Está bem? Bem, meus amados, o que eu vos quero dizer é que é o seguinte. No Antigo Testamento hebraico, há vários nomes. No Antigo Testamento hebraico, é isso que eu vos vou dizer, no Antigo Testamento hebraico, bem? No Antigo Testamento hebraico há vários nomes de Deus. Amém? Deus é chamado por vários nomes. Amém? Amém? Ele é chamado primeiramente por Elohim. O primeiro nome que aparece é Elohim. Glória a Deus, que é um nome plural para se referir ao Criador, ao Deus Criador, Elohim. Depois há El. Amém?
Amém? Glória a Deus. Está aqui. Olha aqui. Elah. Amém? Então Deus, ele é chamado por vários nomes diferentes. Amém? Elohim, Elohe, aleluia, Elah, e por aí vai. Todas essas passagens onde aparece no Antigo Testamento, amém? Onde aparece no Antigo Testamento esses nomes, por exemplo, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, no Novo Testamento eles colocaram a palavra Theos. Todos esses são nomes genéricos de Deus, ou seja, podem se referir tanto ao Deus verdadeiro quanto... Está aqui. Glória a Deus. Tanto ao Deus verdadeiro quanto a deuses falsos. Olha aí. The Names of God. Este site aqui é interessante. Diz aqui, Elah. Amém? Elah. Awesome. Fearful One. Portanto, tremendo. Aleluia. O Deus temível. Amém? Glória a Deus. The origin of the Aramaic word Elah is somewhat uncertain. Though it might be related to a root meaning fear or reverence. It is found only in the books of Ezra and Daniel. Notice the ma peak in the final a or rei for his name. Elah. Amém? Então o que é que diz aqui? Que este nome, isto é um exemplo. Este nome é de origem incerta, mas que poderá ter uma raiz significando medo ou reverência. Então é um dos nomes de Deus, mas há mais. Amém? Há mais nomes de Deus. Isto é um dos nomes. Amém? Há mais nomes. Este site aqui tem coisas muito tremendas aqui sobre a questão dos nomes de Deus. Amém? Glória a Deus. Olha aí. Nomes revelados na Tanakh. No Antigo Testamento ou na Bíblia Hebraica. Tem El, e tem Elohim, que é um nome plural. Tem Elohá, tem Elah. Amém? Tem vários nomes. Todos estes nomes foram traduzidos no Novo Testamento por Theos. Para tu entenderes, Theos. Amém? Então, Deus é Zeus? Não. Deus vem de Theos. Theos. Tu vês que as letras são diferentes. Theos tem a letra Theta, ou Tita. E depois tem o Epsilon, tem Omicron, tem o Sigma. Enquanto a palavra Zeus tem Zeta, Epsilon, Y, Sigma. Então são sons diferentes, letras diferentes, raízes diferentes, né? E significados diferentes. Zeus era o Deus supremo dos gregos, do panteão grego, enquanto Júpiter era o seu correspondente romano. E nós vemos que Deus vem de onde? De Theos. Theos, não é? Theos é a correspondência para Elohim, por exemplo. No princípio criou Elohim, ou seja, criou Deus, o Deus plural majestoso, trino, os céus e a terra. Então todas as palavras El, Elohe, Eloá, Elá, Elohim, que na nossa Bíblia aparece como Deus, e no Antigo Testamento hebraico, né, vem dessas coisas, no grego, a correspondência no Novo Testamento, sempre que aparece Deus, aparece como Theos, é a palavra, não Zeus. Então Deus não é Zeus, Deus não vem de Zeus, Deus vem de Theos. Agora, só para acabar aqui com os argumentos dos abestados, de gente abestada. Olha aqui, El, está aqui em hebraico, El, mighty,
strength, power. Amém? Mighty, poderoso, forte. Né? Tem a ver com poder, força. Quem querer diga glória. Então tem vários nomes aqui de Deus em hebraico, estes nomes aqui, Elohim, Creator and Judge, Criador e Juiz. Aqui ele mostrou o primeiro versículo da Bíblia. Então temos aqui vários nomes de Deus. Elohá, Mighty, poderoso, o poderoso. Glória a Deus. Então tem vários nomes que no Antigo Testamento são assim escritos e têm esta pronúncia. No Novo Testamento aparece como Theos. Agora vamos aqui, já que é para não perder mais tempo. Olha aí. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. E a cidade amada e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Esta palavra aqui, Deus, no original, Theos. Está aqui Theos. Aleluia. Handaramanaya. Que é um nome genérico de Deus. Tal como Elohim. Elohim pode-se referir tanto ao Deus verdadeiro como a deuses falsos. E aqui, esta palavra em português, tanto pode-se referir ao Deus verdadeiro, Criador, como aos deuses falsos, dependendo do contexto. Aqui, refere-se ao Deus verdadeiro, é um nome genérico e não específico de Deus. E vem do grego Theos, não tem nada a ver. Agora, vamos aqui ver aqui outra coisa, porque estamos a falar de Zeus, amém? Zeus. Amém? Diz aqui, Atos dos Apóstolos 14:12. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque era este o que falava. Olha o que é que diz aqui. A Barnabé chamavam Júpiter, ou seja, no original grego está Zeus, literalmente Zeus. Zeus, que é o deus nacional dos gregos, que corresponde ao Júpiter romano. Então, aleluia, só mudou o nome. Mas aqui então chamavam aqui a Barnabé Zeus. Aleluia. Andakaia Semeiaia. Aleluia. E a Paulo Mercúrio. Ou seja, Hermes, porque era este que falava, era o porta-voz, era o porta-voz de Zeus, segundo o que eles pensavam. Né? Glória a Deus. Então está bem claro. Está bem claro aqui que as palavras são diferentes, as letras são diferentes. Não tem nada a ver, até se tu quiseres ver o alfabeto grego aqui. Né? Tu vês aqui que Zeus vem de quê? Zeta. Né? Zeta. Depois a seguir tem o Epsilon. Glória a Deus. Quem crê, diga glória. O Epsilon. Depois tem o quê? Tem o Upsilon. E depois tem o sigma final. Enquanto que Theos, de onde vem a palavra Deus, vem de Theta. Depois tem o quê? Epsilon. Depois tem o Omicron. E depois tem o Sigma. Então são palavras de raízes diferentes. Com significados diferentes. Tem nada a ver. Deus com Zeus, não é? Deus é Zeus? Não, meu irmão. Deus vem de Theos. Theos era um nome genérico para se referir a Deus, seja o verdadeiro ou outros deuses. Também, em português, Deus é uma palavra genérica, enquanto que Zeus era um nome específico de um Deus que era o Deus máximo do panteão grego ou romano. O nome dele em grego era Zeus e em romano era Júpiter. Então estou aqui a provar só para não virem com mais palhaçadas. Agora vamos aqui desmascarar a ideia que Jesus é o Deus Sol romano, é o Mitra dos romanos. Se fores aqui à internet está cheio, não é? Olha aqui. Vou meter aqui, Jesus é Mitra. Se meter aqui, Jesus é Mitra, vai aparecer cheio aqui. Jesus era um plágio de Mitra. Jesus, quem foi Mitra? A versão antiga de Jesus. Não é? Aparece aqui vários. Seria Jesus um mito baseado em Horus ou em Mitra? Jesus é uma cópia de Mitra e de Cristo. Ele nunca existiu. Então aparecem com estas teorias para tirar a fé das pessoas e lançá-los no lago de fogo. Aqui, Jesus é uma cópia. Aqui Jesus aqui, Mitra. Então Jesus como Mitra, o Deus Sol romano. Vamos lá ver se Jesus era mesmo o Mitra, o Deus Sol romano. Amém?
Vamos lá ver aqui. Então, isto é fácil de ver. Amém? Então, Jesus é o Sol. Nós sabemos que Sol em latim é Solis. E o nome de Jesus em latim é Jesus. Então não tem nada a ver. Aleluia. Então o que é que nós vemos aqui? No original hebraico é Yeshua. O nome de Jesus é Yeshua. No grego transliteraram para Jesus, porque assim era escrito, ou melhor, assim era a transliteração de Yeshua, que este Yeshua, que é o nome de Jesus em hebraico, também é a forma abreviada de Yehoshua, não é? Que foi traduzido nas nossas Bíblias como Josué. Na Septuaginta, escrita 2 séculos antes de Cristo, aparece com a forma Jesus. E o Novo Testamento foi inspirado por Deus. Em grego koiné, também aparece Jesus. Então, em grego é Jesus, que, transliterando para o latim, dá Jesus. E para o português, Jesus. Isso é para tu veres, então, nem os nomes têm nada a ver aqui com o Sol. Já vamos para o Sol. Não é? Que a questão aqui é, Jesus é o Sol. Quando estamos a falar a palavra Jesus, estamos invocando o Deus Sol. Vê que loucura, que insanidade, absurdidade. Vamos lá então a isto. Está aqui, a origem do nome de Jesus Cristo. Amém? Então é assim, Jesus vem de Yehoshua. Yehoshua, que tem duas formas de escrita, tem a sua forma plena e a sua forma defectiva, ou seja, mais reduzida. A sua forma plena, que aparece só duas vezes na escritura com dois vavs, que é Yod, Rei, Vav, Shin, Vav, Ain, e tem a sua forma reduzida, não é? Defectiva, que é o Yod, Rei, Vav, Shin, Ain, que aparece mais vezes no Antigo Testamento. Depois do cativeiro, Yehoshua, ou seja, Josué, passou a ser chamado de Yeshua. E como é que aparece todos estes três nomes aqui de cima na Septuaginta? Aparece precisamente, glória a Deus, como está na forma grega, Jesus. Pronto, nós sabemos que o nome de Jesus em hebraico é Yeshua. E aqui está Jesus o Cristo. Literalmente Jesus o Cristo, porque o artigo vem colado, ou melhor, junto do nome, em hebraico. Então é Yeshua HaMashiach. Exatamente a pronúncia. Yeshua HaMashiach. Jesus o ungido. Amém? Em grego, o Novo Testamento foi inspirado por Deus, aparece como Jesus Christus. Exatamente assim a pronúncia. E em latim é exatamente a mesma coisa. Jesus Christus. Só que muda os caracteres, porque as letras gregas são diferentes do alfabeto latino. E em português é Jesus Cristo. Para tu entenderes que o nome Jesus Cristo não tem nada a ver com Sol. Sol em português não tem nada a ver com Jesus. Sol tem alguma coisa a ver com Jesus? Não. Da mesma forma, nem em hebraico, nem em grego, tu vais ver que não tem nada a ver. Não, vais ver que não tem nada a ver. Agora vamos, Agora vamos aqui. Amém? Só para te explicar uma coisa. Por que razão os gregos não dizem Yeshua como exatamente o som hebraico? Porque não poderiam. Amém? Não o poderiam fazer porquê? Porque a palavra Yeshua tem o Yod com o som de I, tem o Tsere com o som de E, ou E, e tem o Shin com o som de She, né, com o som de Sh, este som de Sh. Às vezes o português diz assim, pouco barulho, Sh,
não faças barulho, shiu. Este som não existe no grego. Só para tu entenderes, tem o vav, o som de u, e tem o ain, com o patá, com o som de a. Amém? Por que razão os gregos não transliteraram com letras que fizessem o mesmo sonido? Porque não tem no grego letras com o mesmo som exatamente igual. Portanto, o iod, que é transliterado como um y, tem o som de i. Em grego, eles transliteraram corretamente pelo iota com o som de i, o mesmo som, i. O tsere, que é esta vogal longa aqui debaixo do iod, estes dois pontinhos, com o som de e, né? Em grego eles meteram o eta. Aqui, o som de e. E aqui, então, transliteraram bem, conforme conseguiram uma correspondência equivalente. Mas o shin, com o som de sh, no grego não existe esse som. Então, se não existe esse som, não havia uma letra exatamente que correspondesse exatamente igual. Então eles colocaram o sigma, com o som de se. O som é transliterado como um S, mas tem o som do duplo S ou de C cedilhado. E o vav, com o pontinho, com o som de U, que é o shuruk, aqui, eles transliteraram bem com o ditongo OU, que veio de Omicron e Y. Tem o som de U, este tem U, então é Yesu. Não podia ser Yeshu porque não tem o som de Shin, este som de Sh. Então meteram Yesu. E depois no final meteram um S. Aqui, aliás, o sigma, que tem a transliteração como um S, o som de S, e por isso é Iesus, e não meteram um A no final, porque os nomes terminados em A, nomes próprios terminados em A, em grego, koine, são nomes femininos, como por exemplo Alexandra ou Alexandra. Nós vemos, por exemplo, que Paulo, o nome de Paulo em grego é Saulus. Olha aí o exemplo. Então eles não podiam ter transliterado para o grego de outra forma. Não poderiam meter Yeshua, porque não tem o som shin. Então vamos aqui ao grego para tu entenderes. Diz aqui, Saulo, olha aí, expulsando da cidade o apedrejavam. As testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Está aqui, literalmente, Saulus, termina com sigma, nome próprio masculino. Enquanto que, olha aqui, Lídia. Amém? Amém? Lídia termina com um alfa, nome feminino. Então, se Jesus fosse Yeshua, em vez de Jesus, estamos a falar do Jesus grego. O Jesus grego é Jesus. Se fosse Yeshua, seria uma mulher, seria uma aberração dizer isso. Então, por isso é que foi transliterado como Jesus, bem transliterado para o grego. E além disso, o Novo Testamento grego foi inspirado e escrito, o Novo Testamento em grego e não em hebraico. Então já estou aqui a provar que Jesus, né, vem de Yeshua e não tem nada a ver com o sol. Já vamos lá ver que ele não tem nada a ver com o sol. Aqui um outro quadro aqui, para tu entenderes. Então, quais foram os dois problemas que os tradutores da Septuaginta encontraram para transliterar Yeshua, que é a forma abreviada de Yehoshua, de Josué, para o grego? Encontraram, não é? Dois problemas. Está aqui a cor de rosa. O primeiro problema é que a letra Shin, no grego, claro que as letras são diferentes, mas não há uma letra correspondente com o mesmo som. Não há.
Então eles colocaram letra sigma, do som, não é, de duplo S ou de ser cedilhado. Rikama Samaya, oh glória, estou sentindo uma glória tremenda aqui. Aleluia. E o segundo problema que eles arranjaram aqui é no final, que não puderam transliterar o patá para alfa, para a letra alfa, para ficar Yeshua, porque em grego os nomes terminados com A são femininos. E agora vou-te meter aqui um exemplo aqui. Uma lista aqui, se eu conseguir descobrir. Nomes de origem grega. Aqui. Olha aqui. Júlio, Júlia. Juliano, Juliana. André, Andreia. Camilo, Camila. Mileno, Milena. Isto aqui já é em português, mas mesmo no grego, no original, muitos nomes terminavam em S, outros terminavam de outra forma, mas no feminino terminavam em A. Está aqui. Catarino, Catarina. Alexandre, Alexandra. Alexandro, Alexandra. Sandro, Sandra. Elisângela, Elisângela. Ângelo, Ângela. Lídio, Lídia. Cristiano, Cristiana. Mário, Maria. Emílio, Emília. Né? E por aí vai. Teodoro, Teodora. Filipe, Filipa. Sebastião, Sebastiana. Gregório, Gregório. Evandro, Evandro. Então, não tem como. Né? Nomes terminados em A são femininos. Ainda até mesmo no português não vê. Não é? Que, por exemplo, Rui. Aliás, Rui não tem correspondente feminino, mas, por exemplo, o Pedro também não tem. Aqui falhei, mas, por exemplo, Daniel, Daniela. Eles não vão chamar uma mulher de Daniel, é Daniela. Glória a Deus. E por aí vai. Carlos, Carla. Né? João, Joana. Amarildo, Amarilda. José, Josefa. E por aí vai. Amém? Então, estamos aqui desmistificando que Jesus, para já, ele não é um nome pagão, não é o Mitra de Roma e não é o Deus Sol romano. Não tem nada a ver. Vamos aqui, continuando aqui, porque estamos aqui desmascarando essas teorias dos quintos dos infernos, teorias do capeta mesmo. Vamos aqui ver isto aqui. Então, o que é que aparece aqui? O que nos aparece aqui é que Yeshua, do hebraico, passou para o grego Jesus. Jesus, latim, Jesus, exatamente o mesmo som, Jesus. E em português é Jesus, praticamente, né? Porque usamos as letras latinas, mas os sons às vezes mudam. Amém? Porque tem a ver também com a semântica, porque o português não é exatamente o latim. É uma língua latina, mas não é o latim. Então tem variantes. E, às vezes, ao longo dos anos, também se altera. Como, por exemplo, Yeshua, ao início era Yehoshua, o nome Yeshua. Era um nome mais longo, depois passou a ser mais curto, mais reduzido. Também, no tetragrama, existe o Yod, que é o Yod Rei Vav Rei, que tem o som de Yahvah. Existe uma forma abreviada. O seu nome é Yah, que é só a primeira sílaba, e também não deixa de ser o nome de Deus. Olha aqui, então é assim. Jesus é o sol? Não. Está aqui o solzinho aqui. Ele até está bem zangado, este sol, porque estão chamando ele de Jesus. Não é? A Bíblia diz, porque nele todas as coisas foram criadas em Cristo, visíveis e invisíveis, que há nos céus e na terra. E eu pergunto, o sol não foi criado no quarto dia da criação? Foi. Então como é que Jesus podia ser o Criador? Se Jesus foi uma criação ou uma criatura de Deus? Não, Jesus, ou seja, o sol... Assim é que é. Como é que o Sol podia ser Jesus se o Sol é uma criação ou uma criatura de Deus, não é? No quarto dia Deus fez o luminar maior para governar o dia. Então o Sol foi criado no quarto dia da criação. E em Colossenses 1, 16 e 17 diz que porque nele todas as coisas foram criadas, visíveis e invisíveis, que há nos céus e na terra. Então em Cristo o próprio Sol foi criado. Então é impossível Jesus, que é o Criador, ser uma criatura ou uma criação. Vamos já desmascarar isso na Bíblia, já para acabar com a farra
não é? Dos teóricos da conspiração, da compilação ou da conspiração. Vamos acabar aí com a farra deles. Amém? Vamos acabar com a farra. Amém? Olha aí. Digno és, Senhor, de receber honra e glória e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram feitas. Olha aí. Colossenses 1, 16 e 17. Amém? Olha aí. Dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, ou seja, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho, ou seja, de Jesus, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Então quem é que morreu na cruz do Calvário? Foi o Pai ou foi o Espírito Santo? Não, foi o Filho, foi Jesus, a saber, a remissão dos pecados. Então aqui fala de Jesus, tendo do contexto o qual, ou seja, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele disse, quem me vê a mim vê o Pai, o primogênito de toda a criação. Porque nele, ou seja, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominadores, sejam principados, sejam potestades. Então, o sol está onde? No céu. Aleluia. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Só por aí tu vês que Jesus Cristo nunca poderia ser o sol. Ou Deus Sol. Amém? Só por aí tu vês. Agora vamos aqui. Amém? A Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Aqui. E disse Deus, haja luminares, ou seja, luzes, no firmamento dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e para anos. E sejam para luminares, ou seja, para luzes, luzeiros, na expansão, ou seja, no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim fez. E Deus criou e fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior, ou seja, o sol, Gadol, está aqui, Maor, luz, Gadol, para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez também estrelas. Então fez o sol, que é o luminar maior, e a lua, e as estrelas. E Deus os pôs aonde? No firmamento dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para haver separação entre as trevas e a luz. E viu Deus que era bom. Foi a tarde e a manhã o dia quarto. Então, jamais o sol podia ser Jesus. Porque Jesus criou o sol, e não o inverso, e não o igual. Está bem claro que Jesus não é o sol. Agora vamos aqui para a etimologia, que é muito interessante aqui. Então, como é que é sol? O sol até já está zangado. Estarem a chamar ele de Jesus. Olha aí. Olha aí, sol. Como é que é um sol nas outras línguas? Então já vimos que em hebraico Jesus é Yeshua. Mas o sol em hebraico não tem nada a ver com Yeshua. É Shemesh. Shemesh. Amém? Nem o som, nem a palavra é igual. Nem a raiz da palavra é igual. Ou vem da mesma raiz. Olha aí. Shemesh. Vamos então aqui. Sol. Gênesis 5:29. A quem chamou Noé? Aqui ainda não é. Vamos aqui a ver. Exatamente. Gênesis 15:2. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que um grande espanto e escuridão caiu sobre ele. Olha aí. Pôr do sol. Aqui. Amém? Como é que é no hebraico? Shemesh. Shemesh. Está aqui. Sol. Qual é a raiz de Shemesh? Deixa eu ver se tem aqui a raiz. Beit Shemesh. Casa do Sol. Lugar em Israel. Beit Shemesh. Então tu vês, tem uma raiz incerta significando brilhante. Agora nós vamos aqui a Josué.
que o nome José é o mesmo nome do nome de Jesus, em hebraico. Está aqui uma forma mais longa, mas não interessa. Está bem? Yehoshua. Agora, está aqui. Qual é a raiz? É o tetragrama Yod Rei Vav Rei. Yahvá. Está aqui. Então a raiz é Yahvá. E o verbo Yashá, que é o verbo salvar. Né? Aleluia, que significa ele salvou. Então, espera aí. Então o nome de Jesus que é a salvação de Yod Rei Vav Rei, do tetragrama de Yahvá. E o sol vem de Shemesh, cuja raiz é incerta, que significa apenas brilhante. Então não tem nada a ver Jesus com o sol. Só para tu entenderes, aqui, isto é completamente ridículo, estas teorias, mas a gente tem que as combater, porque muita gente crê nelas e desiste e abandona a fé, deixa de se congregar em igreja, deixa de ser apacentado, de submeter e de obedecer a um pastor levantado por Deus e dirigido por Deus, e deixa de obedecer à doutrina da palavra, para ficar desigrejado, igual o Rubens Sodré, o Aquel, não é? o Romilson Ferreira, o Luís Carlos de Sofé e dezenas e dezenas e dezenas de outros que saíram das igrejas. Deixam de dar o dízimo, porque dizem que o dízimo é a lei de Moisés, e agora estamos na graça, quando na graça, aleluia, é para continuar a dar o dízimo até ao dia do arrebatamento. É algo profético, está lá em Malaquias capítulo 3. A gente vai ver a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve no dia do arrebatamento. Mas continuando aqui. Então já vimos aqui que o nome de Jesus em hebraico é Yeshua e o nome do sol em hebraico é Shemesh, que nem em termos de palavra não tem nada a ver uma com a outra, nem em termos de raiz não tem nada a ver com a outra, nem de significado não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque Jesus é a salvação de Yod Rei Vav Rei, do Deus do tetragrama, de Yahvá, enquanto Shemesh é de uma raiz incerta que provavelmente significa brilhante. Agora vemos aqui no grego. No grego, o nome de Jesus foi transliterado na Septuaginta para Jesus. No grego, significa Hélios. Hélios, sol é Hélios. Tu podes confirmar em qualquer Bíblia. Hélios. Então, sol é Hélios. Não tem nada a ver uma palavra com a outra. Tem o eta, o lambda, o iota, o iota, ou iota, o ômicron e o sigma. Tem nada a ver com, aqui, com, aleluia, com a palavra Jesus. Agora em latim, Jesus, que é o nome de Jesus, em latim, é solis. O sol em latim não é Jesus, mas é solis. E em português? Em português, o sol é sol mesmo. S-O-L. Não tem nada a ver com J-E-S-U-S, Jesus. Então, esses bitulados abestados, né, encabritados, endemoniados, aleluia, usados por Satanás, que estão blasfemando o nome de Jesus e não têm que se converter. Porque blasfemares do nome de Jesus ainda vai. Mas se tu blasfemares do Espírito Santo, já não há solução nem salvação para ti. Então está aqui, provando que Jesus não é o sol. Já provei, por A mais B. Agora vamos aqui para uma que me vai fazer rir um pouco. Não é? A última teoria é que o Senhor é Baal. Eles dizem que o Senhor é Baal. O Senhor é Baal. Então essa gente nunca fala Senhor. Eles nunca dizem o Senhor meu Deus. Ou o Senhor nosso Deus Jesus Cristo. Nunca dizem isso. Eles dizem sempre o quê? O Criador e o Salvador. Então toda essa gente diz o Criador e o Salvador, está com paranoia, está com medo de pronunciar o nome de Deus, o nome do Senhor e o nome de Jesus. Está com paranoia, achando que isso é um pecado, que está invocando demónios, deuses pagãos, ídolos, imagens, e que isso é um nome pagão, um nome de blasfémia, um nome maldito. Não é? Então acham que estão invocando o demónio. Então eles nunca vão pronunciar Deus, dizem, Senhor meu Deus, me ajuda. Não vão dizer, em nome de Jesus, não vão fazer esta oração. Jamais vão dizer, Criador, em nome do Salvador. É ridículo, isso é paranoia. Amém? Então lá aqui, já vimos que Deus vem de Teos, Deus não é Zeus. Já vimos que Jesus vem de Yeshua. Aleluia, aleluia, não vem de Shemesh, não é sol, não tem nada a ver com sol. Aleluia, em grego é Jesus, a transliteração correta. Aleluia, e o sol grego é Hélios, não tem nada a ver com Jesus. Em latim, não é? Jesus
E o sol em latim é solis. E em português, Jesus não tem nada a ver com o sol. Então são burros ao cubo. Burros ao cubo. Autênticas bestas quadrúpedes. Vamos aqui a Baal. Eles dizem que o Senhor é Baal. Oh glória, vamos a isto. Vamos aqui refutar a heresia. Amém? Baal. Para já te vou dizer uma coisa. No grego, vamos aqui. E está aqui o site. No grego, amém? The names of God. No grego, olha aí. Adonai. Então é assim, no grego, a Septuaginta, não é? Traduziu o tetragrama e a abreviação do tetragrama, que é Yah, a abreviação do tetragrama, está aqui. O Senhor é a minha força e aleluia, e a minha canção, porque Ele se tornou a minha salvação. Então, tanto o tetragrama, a forma plena com as 4 letras, como a forma abreviada, né, que é a primeira sílaba do tetragrama, que é o Yah, quanto o nome Adonai foram né, Adonai, que é um nome plural majestoso, né, para se referir a Senhor, agora Deus, Master, Mestre, Ruler, Governador, Senhor, Adonai. Portanto, estes nomes aqui foram traduzidos ou transliterados, não é? Melhor, foram o do tetragrama pleno e abreviado foram transliterados por Kyrios, e o próprio nome Adonai, que é um nome plural majestoso para se referir a Senhor, não é? Foi transliterado por Kyrios. Kyrios. Então, em grego, amém? Em grego, porque eles dizem que não podemos dizer que Senhor é Baal. Então também não poderiam dizer Adonai, porque Adonai também seria Baal, se eles quiserem dizer que Baal é um deus pagão, que a gente já vai, que Baal é uma palavra genérica, pode significar muitas coisas. Não é só o deus dos cananitas, o antigo deus pagão. Então, está aqui. Agora vamos aqui, porque eles dizem... Não, eles dizem o quê? Eles dizem que o Senhor é Baal. Não podemos dizer Senhor, porque o Senhor é Baal. Então também não poderias dizer Adonai. Não é? Então também não podias, não é, dizer, não é, que o nome de Deus é Yah. O seu nome é Yah, está lá no Salmo. E também não poderias dizer o tetragrama. Não poderias dizer Shema Israel Yahvah Eloheinu Yahvah Echad. Ouve, ó Israel, está lá Deuteronômio 6.4, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, Senhor com todas as letras em maiúscula. É isso que eu te queria dizer, meu irmão. Que essa teoria que o Senhor é Baal, não tem nada a ver. Senhor, porque quando a gente fala Senhor referindo-se a Deus, vem da Adonai. Amém? Vem da Adonai. Adonai is the plural of Adon, meaning Lord, Master or Owner. The word Adon, the Ugaritic word Lord or Father. Diz aqui, Adonai é o plural de Adon, meaning, significando Senhor, Senhor, Senhor. Mestre ou possuidor, proprietário. Owner é proprietário. The word Adon derives from a Ugaritic word meaning Lord or Father. Portanto, a palavra Adon deriva de uma palavra ugarítica cujo significado é Senhor, Senhor ou Pai. Amém? Isto é muito interessante tu estudares aqui neste site os nomes, o seu original. Então tem vários aqui. The Lord of Hosts. Tem vários aqui.
Glória seja dada a Deus. Então vamos aqui, já aqui, de uma vez, desmascarar aqui a ideia que Baal, vamos aqui, Baal, eles dizem Baal. Então, é assim, existe no dicionário Strong, na concordância Strong, de todas as palavras em hebraico e em grego, neste caso aqui no Antigo Testamento, aparece com o número 11.066, Baal, mas também aparece Baal 11.067 e aparece 11.068, Baal. Amém? Baal. Então tu vais ver que porque três palavras Baal com significados diferentes. Amém? Então Baal não é apenas o deus pagão cananeu. Amém? Olha aí. Olha aí. Baal 11.066. Palavra original Baal. Bait, Hain e o Lamed. Baal. O que é que significa? Qual é a definição do dicionário? Governar sobre, casar. Então Baal 11.066 é governar sobre ou casar. Vamos ver aqui algumas referências. Gênesis 23. Que é para tu veres aqui que Baal, que o Senhor não é Baal, no sentido de Deus pagão. Existe um Baal, Deus pagão, existe. Mas a palavra Baal tem outros sentidos, outros significados. E quando tu dizes Senhor, estás-te a referir a Adonai. Que é um nome que os israelitas unicamente usam para se referir a Deus, como o seu Senhor. E partiu Abraão dali para a terra de Sur e habitou entre Cades e Sur e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, esta é a minha irmã, enviou a Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Vamos aqui. Ora bem, nós temos aqui a tu entenderes aqui. O que é no sentido de quê? Casar. Aqui to marry, casar. Este Baal aqui é no sentido de casar. Agora Deuteronômio 22, 2. Aliás, Deuteronômio 22, 22. Vamos aqui. Deuteronômio 22, 22. Deuteronômio capítulo 22, versículo 22. Olha aí. Olha aí. Quando um homem for achado deitado com uma mulher que tenha marido, como é que é o nome do marido? Baal. Diz aqui. Então Baal pode-se referir aqui a um mestre. Um mestre. Master é mestre. Pode ser o marido. Ou o proprietário. Pode-se referir a um mestre, diz aqui, é o proprietário, marido, senhor. Senhor ou mestre. Está aqui. Está aqui, meu irmão. Depois tem outros sentidos. É para tu entender. Então a palavra Baal não se refere só ao Deus cananita.
não é? Que tem um marido. Agora vamos ver aqui, porque isto é importante também saberes qual é. Portanto, este Baal aqui surge como um verbo. Amém? Que é o verbo casar ou dominar. E depois, dentro do contexto, para o português, pode ter outros sentidos. Mas o sentido primário, isto é um verbo. Então, o 1166, então repara, quando diz, eu casei. Ele é o meu proprietário. Ele é o meu marido, diz uma mulher. Então ela chama-o de Baal. Será que está a chamar? Então quer dizer que então as mulheres hebreias e israelitas, quando dizem para o marido, olha, ele é o meu Baal, ele é aquele que casou comigo, ou é o meu senhor, aleluia, é o meu dono. Então está a chamá-lo de quê? Está a chamá-lo de demónio? Não, é estupidez. Vejam que estupidez. Então aqui Baal pode ter este sentido todo aqui: casar, dominar sobre. Agora, Baal, olha aqui. Aqui Baal, aqui também aparece, em Gênesis 14, 13. E em Gênesis 20, 23. Em várias outras passagens. Aparece aqui, não sei quantas ocorrências. Aqui será que diz as ocorrências? Está aqui. Em 84 ocorrências. Este Baal. Depois eu já vou ver ali. E este é um exemplo. Aparece em Gênesis 14, 13. Amém? E estes eram aliados de Abraão. Então aqui Baal tem o sentido o quê? Aqui Baal é o quê? É um nome masculino. Aqui já não é um verbo. Transliteração Baal, spelling Baal, e significa o quê? Owner, ou seja, possuidor, proprietário, senhor. Aleluia. Imakama nagashuri canta lamaya. Aqui diz, you have taken for she is married. Ou seja, que tu tomaste, não é? Não é? Porque ela é casada. Não a possuas porque ela é casada. Ela já tem um proprietário, já tem um senhor, um Baal. Não é? Então é bem claro. Então quando alguém chama, olha, este é o meu marido. Está a chamá-lo de Baal. Será que está a chamá-lo de demónio? Veja que estupidez. Porque até aos dias de hoje, nós, os israelitas, falam a palavra Baal. E Baal, nem sempre Baal se refere, não é, ao Deus falso, não é, ao Deus pagão cananita, que era o Deus dos cananeus. Eles referenciam Baal como se ele fosse o senhor deles, porque existem os senhores, por exemplo, havia os senhores dos escravos e havia também os proprietários e havia também neste caso, os patrões, que eram chamados de Baal. O teu patrão vai chamar o teu patrão de Baal? Estás a chamá-lo de demónio? Não. É estupidez, meu irmão. Estupidez. Está aqui. Este Baal aqui, vamos aqui ver aqui. Gênesis 23. Gênesis capítulo 20, versículo 3. Deus, porém, veio a Abimeleque e disse, eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ela tem marido, olha lá. Ela tem um Baal, um marido, senhor proprietário. Aqui já não é como verbo, mas como nome próprio. Então é um nome. Aliás, não digo nome, exato. É nome próprio, como nome. Então aqui é como um nome masculino. Então ela tem um Baal, ela tem um senhor. Será que ela tem um demónio? Tem um Deus falso? Não. Então vejam que gente tão idiota que diz que quando eu estou a orar a Deus, a invocar ou a citar o nome do Senhor, estou a invocar o Deus falso Baal dos canaditas. Estou invocando um ídolo, um demónio. Vejam que gente tão idiota, porque Baal é uma palavra genérica que dependendo, e já vimos que ela pode ser um verbo, e aqui pode ser o quê? Um substantivo. Pode significar várias coisas. É gente idiota, totalmente acéfalo. Aleluia. Vamos aqui para o 168. Aqui aparece mais uma palavra Baal. Aqui é nome próprio.
Aqui é como nome próprio. Então ali é como nome comum, aqui é como nome próprio. Não é transliterado aqui com um B grande, como se fosse o teu nome, Luís, António, Carvalho. Aqui como nome próprio, não é? Significa o quê? Um Deus pagão. Então, como nome próprio, é um Deus pagão. Diz aqui, deixaram o Senhor e serviram os Baals, os Baalins, está aqui, Juízes 2:11, e serviram Baal e Astarote, aqui Juízes 2:13, serviram os Baals e Astarote, Juízes 3:7 e por aí vai. Quantas ocorrências isto surge? Vamos ver aqui. Espera aí, está ali. Portanto, Baal como nome próprio surge em 80 ocorrências. Está bem? Então o Baal, para se referir a um Deus pagão, tem que ser um nome próprio, glória a Deus, e só surge 80 vezes, mas as demais vezes, tem muitas vezes, se refere a um senhor, a um proprietário de algo, ou de alguém, ou de algum animal, ou de uma pessoa, neste caso um mestre de escravos, um senhor proprietário, marido. E também pode ser Baal como verbo, que é o verbo que dizemos casar. Está aqui. Baal como verbo é casar ou dominar. Assenhorear-se. Que surge em quantas ocorrências? Em 15 ocorrências. Então aqui surge em 15 como verbo. Baal como verbo, que é o dominar ou casar, surge em 15 ocorrências. Aqui Baal como nome comum, transliterado em minúsculo, significa senhor, proprietário ou possuidor. E aparece em quantas ocorrências? Em 84. E Baal como deus pagão, né? Como o deus do gentílico, que é Heathen God, um deus gentílico, um deus do estrangeiro, um deus estranho. A Heathen God é um deus estranho. Como deus estranho aparece em 80 vezes. Então já provei aqui que quando eu estou-me a referir ao Senhor, não estou sequer a referir-me a Baal, estou-me a referir a Adonai. Amém? Porque os judeus, para se referir a Deus como seu Senhor, pronunciam a palavra Adonai. Amém? Ou então escrevem a palavra Yod Rei Vav Rei. Yod Rei Vav Rei, que é o tetragrama, né? Que nós pronunciamos Yahvah. Ou a abreviação deste, que é o Yah. Então, é estupidez total dizer que não é que o Senhor é Baal. Então ficou aqui provado que Deus não é Zeus, que Jesus não é o Sol e que Baal não é o Senhor. Amém? Tu que não aceitas, Jesus aceita hoje. Ele morreu na cruz para te salvar, ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, e foi arrebatado à glória, onde vive à destra do Pai para te perdoar. E voltará em glória para te buscar. Aceita hoje a Cristo. Ele morreu para te salvar-te, arrepende dos teus pecados. E tu que estás desviado, reconcilia hoje. Esta é a mensagem para ti. Amém? Então ficou aqui mais uma vez desmascarada esta teoria da conspiração. Que Deus é Zeus, que Jesus é o Sol e que Baal é o Senhor. Até que o Senhor falou que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente.